Fundado em 1983 pelo então presidente Ronald Reagan, o Fundo Nacional para a Democracia, NED, na sigla em inglês, tornou-se um veículo internacional para a agenda neoconservadora. Ao longo dos anos, o NED e organizações parceiras armaram a sociedade civil e a mídia contra governos que se oponham às ideias da direita, aos partidos pró-mercado e a interesses das grandes empresas norte-americanas. Dentre os grupos sempre homenageados nas reuniões do NED estava o Unification Media Group. Esse pessoal fomenta a oposição interna contra o governo da Coreia do Norte, servindo-se de emissões de rádio por ondas curtas. Sempre à mão havia uma coleção de desertores. Esses ativistas são responsáveis por muito do que o Ocidente crê que sejam fatos sobre a Coreia do Norte e suas práticas no campo dos direitos humanos. Enquanto vários contam histórias horríveis de fugas para escapar da repressão política, muitos já foram desmascarados como mentirosos em série, movidos a gordas quantias de dinheiro. Em 2017, a Coreia do Sul quadruplicou o prêmio por testemunhos de desertores da Coreia do Norte, para impressionantes $860 mil. A fartura incentivou o surgimento de relatos sádicos de impressionante criatividade sobre abusos de direitos humanos. Segundo um daqueles desertores, uma multidão de 10 mil pessoas havia sido forçada a assistir à execução de 11 músicos pelo crime de ver pornografia. Disse que os músicos foram mortos a tiros de armas antiaéreas e depois foram esmagados por tanques. Outro desertor contou que as prisioneiras eram estupradas e depois obrigadas a entregar os bebês para serem usados como alimento para cães de guarda famintos. Naquele mesmo ano, notícias sobre a deserção de 13 garçonetes norte-coreanas provocaram furor entre opositores do regime em Pyongyang. Mas recentemente, o agenciador das garçonetes admitiu ter enganado as mulheres, forçando-as a deixar o país sob pressão dos serviços de inteligência da Coreia do Sul. O escândalo está agora sendo investigado pela ONU. Outra investigação também na ONU, de uma acusação contra Kim Jong-un que teria praticado crimes contra a humanidade, também já foi desqualificada, quando se soube de testemunhos de desertores como Shin Dong-hyuk, que confessou ter inventado partes da história que contou. Testemunhos ao Congresso dos Estados Unidos, dados por outro desertor, Kwon-hyuk, que alegava ter testemunhado experimentos com seres humanos em prisões da Coreia do Norte, deram impulso à aprovação da Lei dos Direitos Humanos da Coreia do Norte em 2004. Mas Kwon foi logo desmascarado como forjador de histórias falsas e sumiu completamente da mídia. Yeonmi Park é talvez a mais famosa desertora da Coreia do Norte. Surgiu no cenário internacional na reunião da cúpula One World Summit em 2014, com história tristíssima de fuga pela China. Mas partes fundamentais da história de Park estavam em contradição com outros testemunhos que ela já havia dado. Uma das muitas inconsistências na história de Park foi documentada pela jornalista Mary Ann Jolley, que noticiara uma primeira versão da história de Park, em que ela dissera ter escapado pela China com sua mãe e seu pai. Na reunião One World Summit, porém, a pessoa que entrevistou Park dizia que ela teria atravessado a China só com a mãe, a qual havia sido estuprada por um comerciante chinês, novo detalhe dramático repentinamente acrescentado à história da fuga. Seja como for, Park está ganhando dinheiro. Mais de $12 mil por palestra, sempre com importante apoio de uma rede política direitista, que incluía as empresas comerciais Freedom Factory e Atlas Foundation. Ela foi integrada como membro pleno da Oslo Freedom Forum, operação comandada pelo oligarca venezuelano norte-americano Thor Halvorsen, especialista em propagandear ações sobre direitos humanos, sempre a favor de objetivos da política exterior dos neoconservadores. Em 2014, em parceria com o bilionário da tecnologia de extrema-direita Peter Thiel, Halvorsen lançou uma campanha de deliberada provocação, Hack Them Back, hackeie eles, para fazer desandar as conversações de paz entre as duas Coreias. A campanha pôs as duas Coreias a um passo da guerra, com o norte ameaçando retalhar contra o lançamento de balões para seu território,
com mensagens de denúncias contra o presidente. O governo da Coreia do Sul também condenou o lançamento dos balões, enquanto grupos pacifistas e moradores das áreas de fronteira tentavam bloquear a ação. Park teve papel decisivo nessa operação, recolhendo apoio entre os figurões do Vale do Silício para a cruzada de Halvorsen. A operação de desestabilização forçou Mike Bassett, ex-soldado de reconhecimento na zona desmilitarizada e ex-oficial de informação de guerra, a denunciar Park como instrumento de um grupo de ricos personagens que não querem a paz na Península Coreana. Escreveu que as discrepâncias na narrativa de Park têm de ser seriamente investigadas, porque a história foi modificada para atender a outra agenda política e econômica, não por qualquer genuíno desejo de bem informar o público sobre o melhor meio para livrar os norte-coreanos de qualquer opressão. Apesar de várias vezes criticada pelas sucessivas modificações que metia em sua história, Park voltou ao noticiário nacional em junho de 2018, graças ao New York Times, que a mostrou num vídeo viral incendiário, com o objetivo de tumultuar a reunião Trump e Kim. No vídeo, Park compara Kim Jong-un a Adolf Hitler. Bari Weiss, colunista neoconservadora do New York Times, também usou a narrativa já amplamente desmentida de Park para atacar as conversações de paz. Escreveu que Park teria sido, ela também, estuprada durante a viagem pela China, denúncia que nem a própria Park jamais fizera. Por sorte de Weiss, seus editores na seção de colunistas do New York Times não se deram o trabalho sequer de investigar, ainda que superficialmente, a lista de desertores que ela listou como fontes na coluna. O Grupo de Trabalho de Justiça para a Transição Política na Coreia, mantido pelo NED, é responsável por fazer chegar vários desses depoimentos ao Ocidente. Na cerimônia no NED, o diretor do grupo, Robert Youngman Lee, enfatizou a importância do apoio dos Estados Unidos. Quero manifestar nossa gratidão sincera ao apoio que recebemos dos dois partidos e também do pessoal do Congresso dos Estados Unidos, e especialmente dos cidadãos norte-americanos. Todo o nosso trabalho é feito com dólares dos impostos pagos pelos norte-americanos. Como acontece com os desertores mais midiáticos, a informação repassada à mídia ocidental pela inteligência da Coreia do Sul frequentemente também se comprovou imprestável e provocou algumas correções embaraçosas no noticiário. Em 2016, a mídia ocidental fervilhava de notícias de que a Coreia do Norte teria executado o general Ri Yong-gil. Alguns dias depois, o general reapareceu perfeitamente vivo. 3 anos antes, a mídia ocidental noticiava insistentemente que Kim Jong-un teria executado uma ex-namorada, Hyun Sung-wol, por fuzilamento. Meses depois, Hyun surgiu normalmente, viva como sempre, apresentando seu número musical na TV norte-coreana. A pergunta óbvia: será a Coreia do Norte habitada por zumbis que voltam do mundo dos mortos? Ou o noticiário não passa de operação paga com dinheiro dos cidadãos norte-americanos para impedir que se estabeleça qualquer relação pacífica e produtiva com a Coreia do Norte, operação que serve de fontes nada confiáveis, a favor de grandes agendas muito suspeitas? Dia 13 de junho de 2018, o NED entregou seu prêmio Democracia 2018 a um grupo de ativistas coreanos que são pagos para derrubar o governo comunista da Coreia do Norte. O evento foi cronometrado para coincidir com as primeiras conversações de paz em Singapura entre o presidente Donald Trump e Kim Jong-un. A cerimônia pareceu o tiro de partida para a operação gigante de propaganda na mídia com o objetivo de sufocar qualquer possibilidade de que haja relações normais entre Estados Unidos e Coreia do Norte.